hoje. Glória a Deus. Amém, irmãos. Aproveite que você está em pé, feche seus olhos. Pai, mais uma vez nós te agradecemos pelo dom da vida e te agradecemos por aquilo que o Senhor já tem realizado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de adorarmos a Ti na beleza da Tua santidade, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e antes disso, através de um louvor, meu Deus, através da adoração, do movimentar dos nossos corpos, dos levantar das nossas mãos, porque sabemos que enquanto nós te adoramos, Senhor, o Senhor ministra em nossos corações, o Senhor guarda as nossas famílias, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá capacitação para derrubar os gigantes que, se aparecerem durante essa semana, eles cairão em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui está, e apresento, Senhor, a semana deles, que seja uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de graça, e que essa palavra, Senhor, ela possa servir para nos trazer, Senhor, ensinamento, direcionamento, consolo, exortação, para que a nossa semana ela seja pautada, Senhor, conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Pode tomar assento, irmãos. Lembrando que amanhã, para os homens, nós temos também o culto do Hombridade lá no CIA. Quem vai estar pregando é o pastor Francisco Almeida. Então, às 20 horas, lá no culto do CIA, nós teremos nosso culto da Hombridade, né? Que acontece toda quarta, segunda-feira do mês, lá do CIA, né? Então, você, homem que pode descer para lá, esteja lá também. Amém? Estou ficando feliz que a igreja está cheia, né? Eu não sei se tem alguém em pé aí, mas se tiver, tem não, né? Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 7. Gostaria de trazer uma meditação hoje, que no meu devocional falou ao meu coração, e eu tenho certeza que pode trazer ensinamentos para o seu coração também. Você pode continuar sentado, não precisa ficar em pé. Mas hoje eu quero trazer alguns ensinamentos a respeito desse texto, que o livro de Deuteronômio, só contextualizando antes da gente entrar no versículo, ele é um livro de resgate de memórias a respeito de tudo aquilo que o povo de Israel viveu antes de entrar na terra prometida. Ele é um livro que resume a história, né, do povo de Israel com Moisés. É um livro que sintetiza, né, que encurta os mandamentos e que resume ou traz à memória os ensinamentos que estão em Gênesis, Êxodo, Número e Levítico. E por que isso? Você pode pensar, é uma certa redundância o livro de Deuteronômio trazer ensinamentos que já foram exaustivamente colocados no livro de Números, Levítico. Mas qual é o grande detalhe? O livro de Deuteronômio ele foi escrito por Moisés no final da sua vida e pouco antes daquela geração que não tinha sido a mesma geração que quando os espias foram lá e disseram que não conseguiriam assumir a terra. Essa era uma geração diferente daquela geração que saiu do Egito. Essa era a geração dos filhos, né, das crianças, dos bebês, dos recém-nascidos que saíram do Egito e são os filhos daqueles que rejeitaram ao Senhor quando eles estavam perto de assumir a terra prometida. Que quando os espias voltaram, os 12, apenas 2, eles cumpriram o seu propósito dizendo: a terra é boa, a terra é farta, a terra é agradável, e esses gigantes que aqui estão à frente de nós vamos devorá-los como pão, nós vamos amassá-los. Apenas 2 fizeram isso. Os outros 10, que a Bíblia cita o nome, mas a gente não lembra, e esse é o fardo daqueles que não cumprem o seu propósito, ficarem à beira da história, ficarem esquecidos. Mas nós não somos chamados em nome de Jesus para o esquecimento, mas para uma grande obra no nome do Senhor.
E assim como Josué e Caleb foram os poucos adultos que entraram na terra prometida, Moisés, ele pouco antes daqueles 40 anos terminarem, ele reúne aquela geração e diz: ei geração, os pais de vocês pecaram contra o Senhor. Eles viram as maravilhas que o Senhor Deus fez no Egito, as pragas que foram lançadas sobre os egípcios, sobre Faraó, sobre a casa de Faraó. Os teus pais, ó Israel, viram o Senhor abrindo o mar para que vocês passassem a pé enxutos. O Senhor Deus, poderoso na batalha, Ele guardava os pais de vocês com uma coluna de fogo durante a noite e com uma nuvem durante o dia, para proteger vocês dos inimigos. O Senhor Deus, Ele deu água para vocês em Mara, quando as águas eram amargas, e Ele transformou essas águas em água doce. O Senhor, Ele transformou um habitat inóspito em um deserto, em um lugar agradável para que vocês passassem. E Ele proveu os pais de vocês com maná, e Ele deu para vocês a provisão diária. Mas ó povo de Israel, ainda assim o coração dos pais de vocês se endureceu. Ainda assim vocês reclamavam contra o Senhor, sentindo falta do Egito e reclamando contra mim, Moisés, e contra os meus irmãos Arão e Miriam, dizendo: ó, que saudade que eu sinto das cebolas e do alho. Por que você não nos deixou morrer no Egito, Moisés? E por causa desse coração endurecido, por causa dessa falta de confiança no Deus de vocês, que livrou vocês com mão forte do Egito, vocês perderam, ou na verdade os pais de vocês, perderam a oportunidade de acessar a terra prometida. Mas ó, que essa geração pereceu no deserto, e agora vocês se levantam, filhos dessa geração que pereceu no deserto, para tomar posse da promessa que foi feita aos pais de vocês. Chegou o tempo, ó povo de Israel, e eu estou conjecturando como Moisés falando para esse povo de Deuteronômio, dizendo: os pais de vocês erraram, os pais de vocês pecaram, mas eis que o Senhor, Ele levanta vocês, a mim e a você, como uma nova geração, para assumir o lugar daqueles que deixaram o seu legado, para que vocês concluam a obra para a qual os seus pais fracassaram. Ei, o povo de Israel em Deuteronômio é chamado para assumir um lugar de protagonismo onde os seus pais falharam. Você, meu amado e minha amada que aqui está, talvez esteja vivendo esse momento de Deuteronômio, em que os seus pais eles falharam, em que os seus pais foram omissos, em que os seus pais eles foram relapsos, abusivos, mas é chegado um tempo que o Senhor Ele quer fazer uma aliança comigo e com você, em que você conhecerá o Senhor, não de ouvir falar, mas as experiências elas serão com você e através de você. Você será aquele que apresentará o Senhor para as nações. E esse é o objetivo de Deuteronômio. Deuteronômio, então, irmãos, ele resume as leis de Moisés para aquela geração que pereceu no deserto, dizendo os mesmos preceitos, os mesmos princípios, as mesmas normas, e não leis por leis, mas leis que traduziam o coração de um pai sedento a introduzir os seus filhos na terra prometida. Quantos aqui têm promessas, irmãos? E eu declaro que o Senhor está sedento nessa noite para introduzir a cada um de vocês na terra que Ele prometeu lhes dar e lhes garantir em nome de Jesus. Vocês são chamados para ocuparem
a terra da promessa. Vocês não são chamados em nome de Jesus, Comunidade das Nações de Valparaíso e Exo Church que está nos assistindo, para perecer no deserto, mas vocês são chamados para ocupar o lugar de influência, de poder e autoridade e a terra pela qual o Senhor os libertou da escravidão, do pecado, da impureza, da injustiça, do temor, do medo. Isso é o chamado de Deus para essa geração, ocupar os espaços pelos quais o Senhor tem nos levantado. Aleluia, pode aplaudir. E o capítulo 7 de Deuteronômio, a epígrafe ela diz assim: admoestações contra a infidelidade. Só que na versão, essa aqui é a Almeida Revista Atualizada, né? Existem algumas outras versões, como por exemplo a Almeida Século 21, que traz um outro ensinamento, e é esse que eu vou me basear. Porque de infidelidade, a Bíblia está cheia. De maus exemplos, os Novo e o Velho Testamento está cheio. Você quer um exemplo de uma família disfuncional? De uma família que não deu certo? Pegue todas as famílias do Velho Testamento, irmãos. Qual é a família que é um modelo arquétipo para nós, a não ser a de Jesus na Bíblia? A família de Abraão teve problemas. Agar, por exemplo, teve um filho, né? Um filho indesejado, que foi Ismael. Isaac, por exemplo, também teve um problema na sua genealogia, que os seus dois filhos brigavam entre si. O pai preferia Esaú e a mãe preferia Jacó. Jacó, por exemplo, era um pai extremamente disfuncional, porque ele dava predileção a um dos filhos ao invés dos outros. E tinha duas mulheres, e uma das mulheres era mais amada do que a outra. A família de Davi também não era um exemplo de família. A família de Jó era uma família cujos filhos não honravam aos pais. Qualquer família que você pega, a família de Salomão, era uma família que tinha várias mulheres, concubinas, esposas, amantes, filhos, e todos eles brigavam entre si. As famílias dos reis de Israel, era uma sucessão pior do que novela das 9, né? Era sucessão de intriga, de articulações, artimanhas, manipulações e traições. Dava para fazer várias novelas da Record, e de fato tem, né? Mas nenhuma família na Bíblia, ela é um arquétipo perfeito. Mas o capítulo 7, ele, embora fale admoestações contra a infidelidade, infidelidade não é o foco que eu quero trazer para vocês. Eu quero que vocês peguem o outro da Almeida Revista, do Almeida Século 21, que a epígrafe diz, e eu quero que vocês repitam comigo: a expulsão dos cananeus idólatras. Enquanto o livro de Deuteronômio, ele traz mandamentos, recordações, histórias e admoestações sobre como o povo de Israel deveria se posicionar. Nessa noite eu quero utilizar esses poucos versículos que nós vamos ler para te dar um ensinamento a respeito da sua caminhada como cristão. Se você ainda não começou a sua caminhada, se você está aqui pela primeira vez, movido por um convite a respeito da sua vida que precisa de um conserto na sua área financeira, na sua área relacional, o seu casamento que está desajustado, a sua vida profissional que precisa de uma virada hoje, eu digo para você, você está no lugar certo, porque esse é o lugar em que os céus e a terra se encontram e que as suas orações, elas são ouvidas pelo Senhor. Esse é um local, irmãos, em que as nossas orações, elas são atendidas pelo Senhor, porque aqui se reúne um povo que clama e faz menção de um Deus vivo. Se você entrou aqui pela primeira vez desesperado, angustiado, sem saída, pensando em desistir, eu digo para você, há esperança para você nessa noite. Você não está perdido em nome de Jesus.
E se você já caminha com Cristo, eu quero te dar alguns ensinamentos. E diz assim o versículo 1: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra para onde vais, para que dela tome posse, e houver expulsado da tua frente muitas nações, a saber, os heteus, girgazeus, amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os ebugeus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Esse começa sendo a admoestação de Moisés, dizendo: ei, você pode achar que você não tem promessa. Você pode achar que você caminhou durante muito tempo no deserto, e deserto é tempo de escassez, tempo de solidão, tempo de falta, tempo de, sabe, irmãos, de privação. Mas ainda que você tenha passado muito tempo no deserto, há uma palavra para você, de que você tem uma terra que você vai tomar posse, e não é condicional, porque aqui está dizendo: quando o Senhor te introduzir na terra para onde vais. O Senhor está te introduzindo nessa noite, em nome de Jesus, numa terra para a qual Ele te chamou. Ele está dizendo: o tempo de deserto está acabando, o tempo de deserto está findando, o tempo de escassez está acabando, e o tempo de tomar posse da sua vitória está chegando. E isso não depende de você, depende da sua aliança com o seu Deus, porque é o Senhor que tem prazer em abençoar os seus filhos. É o Senhor nosso Deus e nosso Pai, que diz que se nós estivermos em Jesus Cristo e as palavras dele estiverem em nós, nós pediríamos tudo o que quisermos e nos seria feito. O versículo 1 diz, irmãos, que existe uma terra prometida para mim e para você. E isso diz respeito, trazendo para a nossa vida espiritual, a nossa salvação. Existe uma salvação para você, preparada em Cristo Jesus, em que os seus problemas em Cristo, eles são colocados diante do altar, e o Senhor diz: você não está sozinho quando você entrar nessa peleja. O Senhor, ele estava dizendo, para que dela tome posse, e o Senhor houver expulsado da tua frente muitas nações. Existe uma terra para você conquistar. Existe um posto que, e o pastor Júlio gosta sempre de dizer isso, existe, irmãos, um local com o seu nome escrito. Existe uma terra prometida para você, porque você é filho, e por ser filho você tem herança. E se você não sabe, e o pastor Jetson pregou isso de manhã, se você não sabe, né? Se você não vê Deus como Pai, é porque você não consegue se ver como filho de Deus. E existe essa terra com o seu nome escrito. Esta terra é a terra que eu prometi para o meu filho Luiz, João, Maria, Serafim. O Senhor tem uma terra prometida para além da mera salvação, porque aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador têm a salvação no seu coração. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 9, versículo 10, ou 10, versículo 9, eu não lembro bem: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Também diz lá em João capítulo 1, versículo 12: pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você um dia, irmãos, aceitou a Cristo Jesus como seu suficiente, único e maravilhoso Redentor, você já tem uma terra prometida para você tomar posse, que é a salvação da sua alma, a redenção dos seus pecados, o lançamento da sua vida pregressa num mar de esquecimento, em que o Senhor diz: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Você, a partir desse momento, a Bíblia nos diz que Jesus, ele nos coloca, irmãos, em uma posição de nova criatura, pois todos aqueles que o receberem, as coisas velhas
dias se passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe aquele povo de Israel que deixa para trás a poeira do deserto e caminha em direção a uma terra prometida que mana leite e mel? Esse é o caminho de todo aquele que aceita Jesus, em que não está mais sozinho, não está desamparado, não está mais jogado ao léu ou às circunstâncias da vida. Você tem um Deus que não vai deixar essa luta te... eu lembrei da música. Aplauda o Senhor. A salvação para nós cristãos é o acesso à terra prometida. Mas muito mais, irmãos, do que a salvação, Deus ele quer nos dar uma vida com abundância. João capítulo 10, versículo 10 nos diz o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu e você não estamos aqui nessa igreja, irmãos, para aprender a teologia do sofrimento e aprender que nós devemos padecer necessidades, agruras, sofrimentos à toa, para apenas quando nós chegarmos no céu, nós temos redenção. Não, irmãos, a Bíblia nos diz que no mundo nós teríamos aflições, sim ou não? É mentira que no mundo nós temos aflições? Quantos aqui não vivem aflições a partir do momento que aceitaram a Jesus e sua vida virou perfeita? Se está fazendo isso, irmãos, tem alguma coisa errada, porque o cristão, ele passa lutas, ele passa necessidades, ele enfrenta gigantes, mas o Senhor Jesus, ele também disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O grande detalhe, irmãos, é que nós não vivemos olhando para o copo meio vazio, olhando para as aflições, mas nós sempre olhamos para o alto, de onde nos vem o socorro. Nós sempre olhamos para o nosso Consolador, para o nosso Redentor, para o nosso Salvador, sabendo que a nossa esperança é maior do que as nossas capacidades. Ei, você tem uma dívida que é impagável? Se você é fiel nos dízimos e nas ofertas, o sobrenatural de Deus alcança a sua vida, porque essa é uma promessa do Deus que não falha, do Deus que não erra, do Deus que não mente, do Deus que não volta atrás na sua palavra. Se o seu relacionamento está com algum problema, irmãos, o Senhor Jesus, Ele diz que Ele é a solução. Se você tem algum vício que você não consegue largar, seja, irmãos, fisiológico, cognitivo, emocional, eu digo para você que o Senhor Jesus, Ele é a solução, e essa é a palavra evangelística. Ei, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, Ele mandava os seus discípulos para preparar o caminho para que as pessoas aceitassem em seu coração que existe uma solução, que existe uma saída, que existe um escape, que existe uma ajuda, que existe uma solução para os seus problemas. E essa solução encontra-se em aceitarmos a Cristo como nosso Salvador. O versículo 2 de Deuteronômio 7 diz: e quando o Senhor teu Deus as entregar a ti e as atacares, tu as destruirás totalmente. Não farás com ela nenhum acordo, nem terás piedade delas. E continua no versículo 3: não realizarás casamento com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomará suas filhas para teus filhos, pois elas fariam teus filhos se desviar de mim para cultuar outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. Nesse ponto eu gostaria de fazer uma analogia com a nossa salvação. Entenda bem, irmãos. Uma vez que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a salvação da sua alma é imediata. Os seus pecados que você cometeu na sua vida toda, independente daqueles que você cometeu,
eles estão anulados, cravados na cruz de Cristo, porque a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus Cristo, ele torna os nossos pecados, ainda que eles sejam vermelhos como a escarlata, ele nos purifica e nos torna alvos como a neve. Você acredita nisso, irmãos? Que o peso da culpa em Cristo Jesus, ele é anulado, que o peso da acusação em Cristo Jesus é lançado no mar do esquecimento, que em Cristo Jesus você tem salvação, redenção, libertação e uma vida nova para viver com Jesus em alegria. Mas entenda uma coisa, o povo de Israel tinha uma terra para possuir, e essa terra era a terra que o Senhor havia prometido. Só que nessa terra haviam inimigos. Repita comigo, inimigos. Escute bem isso. Na sua caminhada com Cristo, você, por mais que a sua salvação ela seja imediata, a sua caminhada com Cristo, ela depende de uma condição de não se amoldar aos padrões daquela terra com a qual você está indo possuir. E para isso eu gostaria de comparar justamente com a terra de Israel. O povo de Israel, ele tinha uma promessa, eles tinham uma terra a conquistar. Essa terra era por direito e herança dada ao povo de Israel. Mas essa terra tinha inimigos pelas quais o povo de Israel, mesmo já tendo tomado posse, mesmo já tendo entrado na terra, mesmo já tendo usufruído da promessa, eles precisavam combater esses inimigos. Ei, meu irmão, em Cristo Jesus você é salvo. Em Cristo Jesus você é liberto. Em Cristo Jesus você é redimido. Em Cristo Jesus os seus pecados ficam para trás. Mas existem inimigos com os quais você diariamente precisa combater, vencer e não se submeter. E isso se chama processo de santificação. Repita comigo, santificação. Se você acha que a sua salvação, ela independe de uma vida de acertos, de busca e de luta diária contra as tentações, você está muito enganado. Porque se assim fosse, bastava a gente aceitar Jesus e morrer para ir para o céu. Mas Jesus, ele não te chamou apenas para dominar o céu e ficar cantando com uma lira e uma harpa. O Senhor te chamou para que a sua vida aqui nessa terra seja uma expressão da glória dele, para que você faça obras para a honra e a glória do nome do Senhor, para que você se ressignifique nas dores que você sentiu, nos abusos que você sofreu, nas traições que você foi submetido, para que a glória do Senhor seja alcançada através de outras pessoas, pelo seu testemunho, pela vitória que ele vai te dar, pelos inimigos que em nome de Jesus ele vai te ajudar a derrotar. E esse é o processo de santificação. O Senhor tem uma terra para você, e essa terra é boa, é agradável, ela é perfeita. Mas isso implica, irmãos, em que você deva se submeter e combater esses inimigos que aparecem. E aí você pode me dizer, quem são, pastor Underline, esses amorreus, heteus, girgazeus, heteus, heveus e tantos eus aí? Eles são todos aqueles que fazem parte da sua velha história e que tentam tirar você do seu novo propósito. E esses inimigos, ou melhor, essas distrações na sua caminhada com Cristo, elas precisam não apenas ser toleradas, como Deuteronômio 7 diz, elas precisam ser rejeitadas em nome de Jesus. Essas distrações, esses inimigos, esses fantasmas do passado que te impedem de viver uma vida em plenitude na terra que o Senhor tem prometido para você, que é uma terra de plenitude na sua vida relacional com a sua esposa, que é uma vida de integridade nos seus negócios, que é uma vida de honra diante dos seus patrões
ou diante dos seus empregados, quer uma vida de beleza nos seus locais de estudo, ou onde quer que você pise, significa que você não deve tolerar essas nações que contrariam o seu novo propósito. Porque se você tolera, irmãos, essas distrações e esses povos, heteus ou girgazeus, eles certamente impedirão você de viver o seu melhor propósito. Não à toa, o povo de Israel, ele foi impedido de realizar negócios com essas nações impuras. Eles foram impelidos, eles foram exortados a destruir essas nações ímpias. E eu te convido nessa noite se existe alguma nação, e eu digo metaforicamente falando, se existe na sua vida algum centro que tenta tirar você, em nome de Jesus, do seu melhor propósito, da terra que o Senhor prometeu te dar, da alegria, da plenitude, da vida em abundância que Ele tem prometido para você, em nome de Jesus, essa é uma noite de você se levantar como guerreiro do Senhor e falar: eu rejeito essas alianças, eu rejeito essas amizades, eu rejeito essas distrações, porque a terra que o Senhor tem para mim é uma terra de abundância, uma terra de santidade, uma terra de separação. Ei, vocês são santos, chamados para uma santidade diante do Senhor, em que o Senhor olha para você como príncipe e princesa dele, e que o Senhor tem ciúmes de você. A Bíblia nos diz, irmãos, que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, ele clama por nós, e Ele quer a cada dia mais que nós sejamos parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus. Por isso a Bíblia nos exorta, irmãos, quando você tomar posse da sua terra prometida, seja ela no seu casamento, seja ela no emprego que o Senhor vai abrir portas. Se alguém aqui, em nome de Jesus, está precisando de uma porta de empregos, eu declaro portas abertas, porque você está entrando numa terra prometida, em que você não olhará mais para os inimigos ou para as distrações que ficaram atrás de você, e você caminhará e marchará como filho amado de Deus para a terra que o Senhor tem prometido. O versículo 4 de Deuteronômio 7 diz: pois elas fariam teus filhos se desviar de mim para cultuar outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos destruiria. Não se distraia, irmãos, não perca o foco da santidade, de viver uma vida que agrade ao Senhor. E no versículo 5 diz: mas lhes farei assim: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas colunas sagradas, cortarei seus azerins e queimarei suas imagens esculpidas. Uma vez que você está em Cristo, as alianças velhas precisam ser destruídas, as alianças rompidas, as alianças perniciosas, elas precisam ser desestruturadas para que você dê lugar ao novo. Ei, esse é um tempo em que você dará lugar ao novo de Deus, porque você dará, irmãos, jogará as coisas que não pertencem mais ao seu propósito fora. E isso eu digo, irmãos, pensamentos, memórias, emoções e sentimentos que você tem carregado como um fardo pesado demais para suportar uma nova vida em Cristo. Eu te convido, em nome de Jesus, a largar esses sentimentos ruins, a liberar o perdão para quem te feriu, a deixar para trás, irmãos, o deserto e olhar para frente, para a caminhada que você tem com Cristo. E você tem um povo a ser destruído, e esse povo é o povo da incredulidade, esse povo é o povo do medo, esse é o povo da falta. Se você viveu uma vida, irmãos, de uma infância de escassez, de abuso, esse é o tempo que o Senhor tem chamado a mim e a você, para mostrarmos que nós temos um Deus que é um Pai provedor, que é um Pai que nos ama, que é um Pai que nos acolhe, que é um Pai que não nos violenta, que é um Pai que não nos nega, que é um Pai que não nos abusa, irmãos. Nós temos um Pai, diferente das outras gerações que negaram o Senhor. Nós temos um Deus que morreu pelos nossos pecados para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância nessa noite. Aleluia.
Tô caminhando para o final, tá, irmãos? Ah, eu amo vocês. Agora preste atenção num outro ensinamento que eu gostaria de vos deixar. O versículo 7. O Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos que todos os outros povos, pois ereis menos numerosos do que qualquer outro povo. E eu vou ler o versículo 8 antes de comentar. Mas o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, aleluia, da mão do faraó, rei do Egito, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito a vossos pais. Saberás que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações, para com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, e que retribui diretamente aos que o rejeitam para destruí-los. Ele não demorará para retribuir diretamente ao que rejeita. Guardarás os mandamentos, os estatutos e preceitos que hoje te ordeno. Quando no versículo 7 ele diz: observem bem, que vocês não foram resgatados, ou não foram chamados, ou não foram libertos da vida de pecado, da vida de transgressão, chamados para uma nova vida em Cristo, porque vocês mereciam. Porque nenhum de nós, segundo a Bíblia, éramos merecedores, mas o Senhor nos amou primeiro e nos chamou para uma vida de abundância nele. Isso nos faz lembrar, irmãos, que nós não temos o direito, não temos a autoridade de nos acharmos melhores do que ninguém que não aceitou a Jesus. Isso é uma exortação para nós, que quando estamos em Cristo Jesus, temos a tendência a empinar o nariz e dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou melhor. Não, irmãos, não foi as nossas qualificações que nos aproximaram de Jesus, mas foi o sacrifício dele na cruz do Calvário, que nos tornou agradáveis e acessíveis a Deus. Isso nos faz ter a empatia de olhar para qualquer pessoa que está ao nosso redor, seja pior que ela seja, irmãos, seja o pior crápula, o pior juiz, o pior ministro do STF, e termos a empatia de olhar para ele e falar que a misericórdia e a bondade do Senhor te alcancem. Porque isso é pelo qual o Senhor nos chamou. Ele não nos chamou para sermos apontadores de dedo, Ele não nos chamou para sermos acusadores, mas Ele nos chamou para sermos pescadores de almas. Ei, você nessa noite é chamado e convidado para apresentar a Jesus, aquele que morreu pelos seus pecados, a todos aqueles que estão perdidos no mundo. Você não foi chamado apenas para receber bênçãos, para receber promessas, para receber qualificações, não. Você foi chamado para ser um doador. Diga assim comigo: eu sou um doador das bênçãos de Deus para os meus irmãos. Ei, você tem um ministério, que é o ministério de resgate de almas, porque o Senhor diz para você: vá e faça por aqueles aquilo que eu tenho feito por cada um de vocês. Se vocês se levantarem como um povo forte e levantarem as suas vozes e dizer: o Senhor é aquele que salva e Ele salvou a minha vida, você fará com que essa igreja ela seja multiplicada de uma forma saudável, sadia e poderosa, em nome de Jesus. Amém, pode bater palma. Obrigado, irmã Lúcia. Sabe, irmãos, o grande problema do evangelho é a gente se achar melhor do que os outros. E desde Deuteronômio 7, aqui diz que o Senhor não nos escolheu porque nós éramos mais numerosos ou melhores, mas porque o amor dele nos constrange. Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus quando ele disse: se o teu inimigo tem algo contra você, o ame. Se o teu inimigo te der um tapa numa face, ofereça-lhe a outra. Esses são os ensinamentos de Jesus que são difíceis de serem cumpridos.
Mas isso representa a maturidade cristã, que te dá a capacidade, irmãos, de tomar posse da terra prometida, destruindo os inimigos da indiferença, os inimigos da rejeição, os inimigos, irmãos, da falta de perdão. Porque a Bíblia nos diz, e eu caminho para o final agora, olha só: serás mais abençoado que todos os povos, não haverá ninguém estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E o Senhor, e eu declaro isso nessa igreja nessa noite, e o Senhor afastará de ti toda enfermidade, não porá sobre ti nenhuma das doenças terríveis dos egípcios ou dos outros povos que bem conheces. No entanto, ele as porá sobre todos os que te odiarem. Lembrem-se que a justiça, ela vem de Deus, e que nós possamos, irmãos, em Cristo Jesus, estarmos na disposição para que as doenças dessa, irmãos, do século, que é a depressão, a ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno borderline, essas doenças psicossomáticas, em nome de Jesus, elas não farão parte desse povo. Doenças crônicas, agudas, doenças psicossomáticas, doenças de pele, doenças nos ossos, nós estamos declarando que nós tomamos posse da nossa herança, e essa herança em Cristo Jesus é uma vida com plenitude, uma vida que satisfaz, uma vida que nos faz dar o testemunho dizendo: ei, se eu sou saudável, se eu sou curado, se eu sou liberto, é porque o Senhor me libertou, é porque o Senhor me amou, é porque o Senhor é bom. E que a sua vida seja um testemunho de faz de novo para as vidas que estão lá fora, em nome de Jesus. Se disseres no seu coração: essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei expulsá-las? Isso diz respeito a essas inclinações, ou essas alianças, ou esses pactos que você fez antes de aceitar Jesus, e que você carrega como consequência na sua vida, e você diz: é difícil demais eu me livrar desses inimigos. Mas eu tenho uma boa notícia para você: não terás medo delas, ao contrário, te lembrarás do que o Senhor teu Deus fez ao faraó e a todos os egípcios. Essa é uma noite, irmãos, em que em Cristo Jesus, além de tomar posse da terra que o Senhor te prometeu, que é uma terra, irmãos, de liberdade em Cristo Jesus, de verdade, em que você não precisa ficar mais mentindo para os seus colegas de trabalho para ganhar aumento, em que você não precisa mais ficar enganando a sua esposa, ou seus filhos, ou seu chefe, porque você vive uma vida de integridade, uma vida de verdade, uma vida de honestidade diante do Senhor. Você não precisa ter medo de fazer o que é certo, porque o Senhor nessa noite, Ele te dará capacidade de vencer essas alianças, de derrubar esses inimigos, de derrotar essas nações ímpias, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não te assustes por causa desses inimigos, porque o Senhor teu Deus, um grande Deus e terrível, está no meio de ti. O Senhor te entregará a ti e as atingirá com grande pavor, até que sejam destruídas. Se coloque de pé nessa noite. Eu creio firmemente no meu coração que esta palavra, ela foi uma palavra exortativa, mas também evangelística, irmãos, para dizer que você não está sozinho nas suas pelejas. Você é salvo em Cristo Jesus, e eu creio nisso e glorifico a Deus, porque em Cristo você tem uma nova vida. Mas isso não significa que você seja perfeito, isso não significa que você não tenha inimigos para enfrentar diariamente. Mas eu quero dizer para você, você não está sozinho nessa peleja. Você não está abandonado, e o Senhor Jesus, Ele está ao seu lado, dizendo para você que você vencerá esses inimigos em nome de Jesus. O Senhor, Ele diz ao meu e ao seu coração
que Ele nos chamou para a santidade, Ele nos chamou para a santificação, Ele nos chamou para um propósito, irmãos, em que as nossas vidas, elas serão agradáveis aos olhos do Senhor, em que as nossas alianças erradas, em que os nossos propósitos distorcidos, em que o nosso passado, irmãos, machucado, em que a nossa vida, irmãos, destrutiva, em que as nossas alianças do passado que nos ferem até hoje, o Senhor, Ele nos diz que esses inimigos, eles são inimigos que nos impedem nessa noite de acessarmos a nossa terra prometida. Mas em nome de Jesus eu te convido a colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor Jesus, se existe alguma aliança, se existe algum contrato, se existe alguma memória, se existe algum sentimento que me impede de ser pleno em Ti, que eles caiam nessa noite, em nome de Jesus. Que eu viva uma vida de plenitude, que eu viva uma vida de perdão, que eu viva uma vida de santidade, que agrade a Ti, Senhor. Que a minha vida seja uma expressão da santidade de Cristo. Que o Teu Espírito Santo me lave, me renove, me capacite a perdoar, e que esses inimigos que ficaram para trás ou que estão adiante de mim, eles caiam e sejam destruídos, para que nunca mais eles se levantem. Em nome de Jesus, eu declaro que os inimigos da sua alma, da sua trajetória e do seu propósito nessa noite, eles estão caindo, sejam eles quais forem, em nome de Jesus. Adore ao Senhor nessa noite.